Bom, é isso. Acho que a gente entrou aqui certinho, meio-dia. Pessoal, bom dia. Bom falar com vocês. Tô me ajeitando na cadeira. Tô... Fim de semana acabou, né? Mais coisas para conversar. A gente tá entrando aqui. Como vocês sabem, esse iniciozinho de conversa, a gente toma o cuidado de esperar o pessoal chegar. Bom dia a quem está entrando, para poder fazer uma conversa mais proveitosa possível, né? Vou aqui fazer um ajustezinho rápido de câmera para dar uma melhorada no nosso papo, me enquadrar melhor. Legal, legal, legal. Bom, pessoal, primeiro aí, bom dia mais uma vez. Obrigado a quem está entrando para participar. Nosso objetivo hoje é seguir esse diálogo que a gente tem feito todas as segundas. Eu quero agradecer a todos vocês que têm feito parte dessa iniciativa, que têm comprado essa ideia. Tem tido um crescimento muito legal, muito interessante. Muita gente participando do nosso diálogo e permitindo que o nosso diálogo cresça, né? Então, nisso, eu queria mais uma vez pedir para que vocês sigam e recomendem que os amigos de vocês sigam Creomar de Souza no Instagram, Creomar de Souza no Twitter, né? Sigam também a Dharma, que é a minha consultoria, no Instagram, sigam também no Twitter. A Dharma lança alguns documentos que são públicos para ajudar as pessoas a entenderem essa conjuntura de crise que a gente vive. E eu estou sempre disposto, sempre disponível para tentar conversar. Tem chegado algumas mensagens no Instagram também, todas aquelas que são educadas e baseadas numa premissa de muito respeito. Assim que eu tenho tempo, eu respondo. Tá? Algumas pessoas, às vezes, podem ter alguma dificuldade em termos de tempo de resposta, e aí eu peço desculpas, mas eu respondo as mensagens todas pessoalmente, então podem ficar tranquilo que a gente vai respondendo todo mundo. Eu pediria para vocês, antes da gente entrar no papo aqui propriamente dito, eu pediria para vocês que estão assistindo que vocês pegassem, clicassem nessa setinha que tem uma setinha aqui no canto direito abaixo. Cliquem nessa setinha, convidem os amigos de vocês para assistir essa live, para papearem com a gente. É sempre legal, é sempre bom. Quanto mais gente a gente tem, melhor o projeto se consolida, melhor o projeto se torna mais conhecido, e aí a gente consegue fazer isso com maior qualidade, né? A cada sessão, a cada entrada. Bom, gente, qual é o nosso grande objetivo de hoje, né? Para quem tem acompanhado isso aqui, a ideia é discutir sempre conjuntura política de segunda a sexta, nesses tempos de pandemia. E aí traz um grande desafio. O primeiro deles é que é muita coisa para ser analisado. O segundo é que nada do que a gente coloca aqui tem um objetivo de construção de alguma coisa que envolva um interesse eleitoral difuso, algo do gênero, né? Para aqueles que estão aqui hoje a primeira vez, sendo muito sincero e muito direto, eu sou o Creomar de Souza, fui professor universitário por muitos anos e hoje tenho uma consultoria de análise de risco político. O que a gente está fazendo com essa ação aqui é a tentativa de esclarecer para pessoas que talvez não tenham os recursos financeiros para bancar esse tipo de produto, que é um produto normalmente um tanto quanto caro, para que essas pessoas tenham acesso a uma análise que saia dessa ideia de fla-flu, né, de jogo de futebol que tanto tem perseguido a política brasileira de 2013 para cá, né? Então a ideia é fazer análise pragmaticamente, objetivamente, fora da ideia de disputa de futebolística ou algo do gênero. E eu creio que a gente tem avançado nesse aspecto, tá bom? E aí, para quem tem acompanhado a gente já há algum tempo, tem alguns mecanismos que têm acontecido com determinada repetição, né? Desde que essa crise começou. E aí a gente precisa, para fazer o nosso papo de hoje, separar o joio do trigo, daquilo que é
continuidade no tempo em termos de práticas e ações do governo Bolsonaro e daquilo que é novo, né? Então vamos começar por aquilo que é prática no tempo. Uma coisa muito importante para vocês entenderem é como funciona a lógica narrativa política do governo e do grupo político de Bolsonaro. Ela funciona ancorada em um elemento muito claro, que é a necessidade de atenção. Na Dharma, nos documentos que a gente produz, a gente chama esse processo de electoral phishing, né? Para quem usa muito internet, redes sociais, sabem que o phishing é uma prática que você cria para caçar cliques, né? Por exemplo, tem black phishing, que é, sei lá, Instagramers que mudam os filtros para parecerem negros e aí atraírem mais público a partir disso, né? Tem outros tipos de phishing também. O que acontece com o governo Bolsonaro em específico, né? Bolsonaro, desde a eleição e no seu primeiro ano de governo, construiu uma prática eleitoral que é muito baseada na ideia da atenção e que é diferente de políticos tradicionais, porque no caso do Bolsonaro, não importa que se fale bem ou mal do Bolsonaro, precisa se falar sobre Bolsonaro, né? Esse é um ponto importante. E aqui em específico a gente tem o fato de que esse falar de Bolsonaro diretamente bate na ideia de que essa fala tem dois objetivos principais. O primeiro é manter a base unida numa lógica de militância, a gente conversou isso na semana passada, e a segunda tem a ver com a criação de uma confrontação, a gente tem conversado sobre isso também. Porque as duas coisas servem. Eu vi sua pergunta, eu já volto nela, só terminar esse ponto, eu agradeço. Gente, vão mandando as perguntas, tá? A ideia é ser sempre dinâmico. A ideia de falar para a base o presidente tem que ter sempre atenção sobre ele para reforçar aqueles que são os seus estereótipos diante daqueles que são os seus apoiadores. E quais são esses estereótipos? Força, decisão, confrontacionismo, né? E nesse aspecto, Bolsonaro precisa sempre de um alvo. E aí esse elemento traz uma coisa nova. Qual é o elemento novo, né? O que tem acontecido nas últimas semanas que é novo? É que esses alvos da narrativa política bolsonarista, que normalmente estavam vinculados para fora, né, do governo, agora, com a crise da pandemia, eles estão vinculados para dentro. O que significa dizer isso? Significa dizer que Bolsonaro tem alvos novos, e um desses alvos preferenciais é o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E por quê, né? Qual é a origem desse embate entre Bolsonaro e Mandetta, né? A origem está no próprio nascimento da crise, quando o ministro Mandetta assumiu um posicionamento mais técnico. Esse posicionamento técnico foi sendo feito de maneira a mostrar e dar aderência a ações de isolamento dos governadores, e o presidente Bolsonaro, que já vinha pressionado pelo fato de que o país não está crescendo, vamos lembrar, gente, o país já não ia crescer antes do Covid, agora ele vai negativar, que significa dizer o quê? Que as estratégias de política econômica adotadas pelo governo Bolsonaro aqui funcionaram a contento, você não tem uma virada do ponto de vista econômico, que era uma das promessas. Vamos lembrar, Paulo Guedes prometeu 2,5% de crescimento no primeiro ano, esse 2,5% não veio, não vai vir esse ano e provavelmente não virá em 2021. Não sou eu que diz isso, é o Banco Mundial, tá? Porque aí depois, se você está preocupado em achar que nem assistindo essa live você vai ter algum tipo de posicionamento ideológico, político, eleitoral, não é esse o objetivo. Então, assim, todas as opiniões dadas aqui são derivadas de análise, e essas análises são derivadas de fatos, tá? Não é interpretação alternativa da realidade. O que vai acontecer? Esse embate entre o Mandetta e o Bolsonaro reflete um outro tipo de embate que está dentro do governo hoje. Você tem uma parte do governo que tenta negar o problema ou construir uma interpretação alternativa do problema porque eles têm medo da segunda onda, né? E tem uma outra parte do governo que não quer se furtar do problema agora. Isso foi gerando uma tensão, e aí a gente tem um formato novo de administração da crise no governo, em que os núcleos e os blocos de administração do governo Bolsonaro estão muito bem divididos. Você tem, de um lado, nesse exato momento, aqueles que são os ministros egressos das Forças Armadas, sob a liderança do general Braga Neto, que estão organizando a narrativa do governo sobre o processo, né, sobre o que é o combate, a articulação das ações, por aí vai. E você tem um núcleo ideológico do presidente Bolsonaro,
que está em outro caminho. E aí tem duas questões importantes aí. A primeira é como cada um desses núcleos se coloca, quais são os desafios desses núcleos e o impacto disso na sua vida cidadão, né? O primeiro núcleo, que é onde está o Mandetta e que tem hoje sobre a liderança operacional do Comitê de Crise o general Braga Neto, esse núcleo está tentando dizer, olha, as ações de isolamento para aqueles que puderem partir para o isolamento devem fazer o isolamento, né? E o segundo núcleo é a turma do Brasil não pode parar, né? O problema da turma do Brasil não pode parar é o fato de que, objetivamente, você tem uma dificuldade. Essa dificuldade é o Covid em todos os lugares que passou, né, e em todos os lugares onde o nível de contágio explodiu, né, gerou uma enorme dificuldade, porque a economia parou, não só porque alguém queria que a economia parasse. A economia parou porque as pessoas ficaram doentes e o nível de contágio saiu do controle das autoridades públicas. Esse é o ponto. E aqui a gente tem uma questão. O presidente Bolsonaro assumiu uma narrativa de confrontação aos fatos do Covid, de confrontação aos governadores, mas ele não tomou nenhuma medida concreta do ponto de vista legal para revogar as ações que envolvem as políticas de isolamento. Não é uma quarentena que a gente vive, né? A gente vive uma espécie de afastamento social. As ações dos governadores estão tentando buscar afastamento social. Não é quarentena. Quarentena você tem na Argentina, onde se você precisa ir na rua para comprar um pão, tem uma blitz de revista. Aqui é isolamento social, né? Essa situação foi gerando um confronto. E aí tem um elemento importantíssimo que a gente viu numa pesquisa da XP na semana passada, e aí eu estou trazendo hoje para a gente repercutir um pouco. E saiu também no Datafolha. Esse processo em que o presidente passou a negar as ocorrências da pandemia fez com que, de um lado, a sua popularidade caísse e, de outro lado, que a popularidade do ministro da Saúde decolasse. Isso gerou um seguinte ponto, né? Que é, na relação, gente, entre um ministro e o presidente da República, um dos dois é demissível. Não é o presidente. Demissível é sempre o ministro. Só que o Bolsonaro se encontra em uma situação que é no corner, né? Imagina uma luta de boxe. Ele está no cantinho do ringue, que significa dizer o quê? Ele tem a vontade de partir para a ofensiva, mas ele está preso na defensiva. E preso na defensiva por quê? Porque sua popularidade começou a derreter. E derreter pela negação das questões do Covid, e aí ele abandonou a ideia de que era uma gripezinha e tentou construir outras ideias, tentou construir a ideia do Brasil não pode parar, e a justiça barrou, né? Porque houve uma tragédia com uma campanha semelhante em Milão, Nova York está com a mesma dificuldade, e aí vem com uma nova ideia. A ideia não fica nenhum vulnerável para trás, mas aí o governo tem uma dificuldade de operacionalização. Neste meio tempo, o ministro da Saúde foi ganhando popularidade e projeção. E aí, nesse fim de semana, eu acho que ocorreu algo que simbolicamente demonstra um incômodo do bolsonarismo no jeito que o bolsonarismo faz política com o protagonismo do ministro da Saúde. Para quem aí assistiu, teve live do Jorge Mateus, de um monte de gente, né? Eu não assisti nenhuma, mas assim, para quem aí assistiu, essas lives aconteceram no fim de semana para que as pessoas não saíssem de casa. A ideia é você ligava a sua televisão e assistia na sua casa com a sua família. Para a surpresa da sociedade, o ministro da Saúde gravou participações que foram exibidas nessas lives. E aí isso colocou mais um elemento de popularidade e de desgaste sobre a relação entre o ministro e o presidente da República. Tendo em vista que todo mundo começou a falar sobre isso, eu recebi uma dúzia de mensagens no meu celular falando sobre isso. Quando foi no domingo, né? Quando foi no domingo, o presidente veio com uma reação, que ele já tinha dado um recado no fim da semana anterior. Quer dizer, olha, o Mandetta está trabalhando com pouca humildade. Aí no domingo veio um novo recado. O recado queria dizer o quê? Tem ministro se achando muito estrela, né? Eu vou demitir. Não vou demitir agora, mas vou demitir. E aí o que isso revela, e só para fechar essa reflexão e já começar nas perguntas de vocês. O que isso revela? Revela duas questões. A primeira é, o jeito que Bolsonaro faz política envolve a necessidade de atenção. Essa necessidade de atenção, de outro lado, envolve o fato de que o presidente sempre deve estar nas manchetes. Nas manchetes do Twitter, nas manchetes jornalísticas, nos trending topics do Twitter e o que seja.
À medida que um membro do seu governo está mais do que ele nas manchetes, isso gera uma dificuldade. Só que aí vem um ponto, né? Esse modelo de fazer política funciona muito bem na normalidade, que seria dizer o quê? Se não houvesse uma crise do Covid, provavelmente o ministro estaria na rua já. Só que hoje tem um elemento fundamentalmente importante, que é Mandetta se tornou um ente de diálogo legítimo e uma expressão de confiabilidade governamental em um ambiente de crise. E aí o presidente Bolsonaro, que tem perdido, né, tem perdido continuamente popularidade, se coloca em uma situação em que ele precisa fazer um exercício, dar uma rebolada narrativa. Quer dizer, eu vou demitir o ministro, mas eu não vou demitir agora, porque agora não dá. Por quê? Porque todas as pontes estão erodidas, ele não pode perder a popularidade, né? Então, esse é o panorama que se apresenta na semana pra gente. E aí, vou passar para uma primeira pergunta aqui da Yara, né? Como deveríamos ver a afirmação do FMI sobre o fato de que as reduções de tarifas e agilidade nas importações como exemplo? Então, eu creio que tem uma dificuldade, que é se a gente estiver falando de insumos médicos, né? Que isso vai ter que ser ajustado no tempo. Eu já vou emendar com sua segunda pergunta aqui, tá, Yara? Que é, e com a pesquisa feita, onde o Mandetta aparece com bem mais visto que o Bolsonaro, agora o pouco suporte que ele tem se manifesta a favor dele, retirar o Mandetta, como está essa situação? Então, esse é um ponto importante, tá? De maneira fundamental, hoje, o ministro da Saúde é o ministro mais popular do governo, mesmo porque a situação drena mais energias dele, né? Mas de outro lado tem uma questão importante, que saiu no Datafolha de ontem. 59% dos brasileiros é contrário a uma ideia de renúncia de Bolsonaro, né? O que dá ao presidente, obviamente, a tranquilidade de saber que não há uma pressão popular para que o Congresso ou outras instituições reajam. O ponto da questão aí é, o presidente, e eu falei isso na semana passada, conversando com um amigo que é parlamentar, na visão desse parlamentar, o presidente perdeu uma oportunidade. Qual era a oportunidade? O presidente podia ter sido o primeiro a falar da necessidade do isolamento, alinhar-se com o ministro da Saúde, crescer em popularidade e vender para a sociedade a ideia de que ele queria resolver o problema. O presidente perdeu esse bonde. Ele perdeu esse bonde e perdeu o timing a posteriori, que daria a ele a possibilidade de ser um protagonista na resolução do problema. À medida que ele não é o protagonista da resolução do problema, ele tem duas escolhas, que são escolhas difíceis. A escolha 1 é o protagonismo, é o confrontacionismo. Ele pega e parte para dentro do Mandetta, demite o Mandetta, coloca um ministro da Saúde que seja favorável a ele e dialoga só com as bases. O segundo é esperar a tempestade passar. O terceiro é se ajustar e ter um discurso presidenciável. O terceiro, o presidente Bolsonaro não vai fazer, ele já deu provas disso, né? O segundo me parece que é o caminho do meio, parece que é o que ele está fazendo hoje. Ele vai seguir falando as coisas do jeito que fala e vai, de outro lado, manter o Mandetta no trabalho enquanto o trabalho for necessário. Quando o trabalho acabar, ele demite o Mandetta e acabou, porque o Mandetta não vai renunciar, né? Porque ele também sentiu o timing e a importância disso. A outra questão, que é trabalhar só com a base, que seria partir para dentro, demitir o Mandetta, colocar lá o Almirante Barra ou o Osmar Terra, não parece factível para o Bolsonaro hoje porque a base dele está desidratando. Então esse é o dilema. Ele vai deixar o Mandetta trabalhando, fazendo uma espécie de jogo duplo, ele continua fazendo as coisas dele, ele deixa o Mandetta trabalhando, mas ele sabe que não pode forçar demais a corda, porque aí derrete tudo de uma vez. Mas lembrando, o presidente tem como característica um alto grau de impulsividade, né? E se de repente ele achar que faz, ele faz e mandou o Mandetta embora. Amanhã a gente vai estar discutindo na live o que a gente vai fazer com o Ministério sem o Ministro da Saúde. Porque tem um ponto importante. Os secretários do Mandetta, para quem não entende isso, tem um ministro e tem os secretários que cuidam dos temas. A maioria dos secretários diz que sai se o Mandetta sair. Então o presidente tem mais um dilema. Acho que esse é o ponto hoje, né? O que me parece que começou a acontecer é que a fala do Bolsonaro de que o Covid não é grave começou a rearticular aquele núcleo mais duro da sua militância e ele tem começado a ir para a rua, né? Em Brasília, em específico, ontem teve uma manifestação com 60 carros, depois os caras desceram dos carros, foram no Palácio do Buriti, né? Qual é o impacto disso? O impacto disso é que dá ao presidente a sinalização de que tem gente ainda querendo apoiá-lo.
qual é o problema em termos de pandemia, né? É que isso pode levar, se for massivo, pode levar a um agravamento do caso, do número de casos. E aí vamos lembrar, o pico no Brasil está programado para entre meados de abril e meados de maio. A gente não chegou em meados de abril ainda. Então, tem essa questão que põe pressão e complexifica toda a situação, né? E aí a gente vai para a segunda pergunta aqui do Gabriel. Justifica assumir um alvo como o governo da China, como tem feito o Weintraub? Não era parceiro comercial fundamental? Gabriel, 2 pontos. É parceiro comercial fundamental do Brasil e é parceiro fundamental na compra de insumos médicos, tá? Eu postei no meu Twitter, depois eu vou recortar e colocar aqui no Instagram. Eu fiz um fio no fim de semana com o estudo da Organização Mundial de Comércio. E a China é um dos principais produtores de insumos médicos, está entre os 10 principais produtores de insumos médicos e está entre os 5 principais produtores de equipamentos de proteção individual, que são fundamentais nesse momento. E aí, à medida que tanto o deputado Eduardo Bolsonaro como o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, tem tentado bater na China numa ideia de tirar o foco da reflexão, que isso também é um componente importante da forma como o bolsonarismo atua, né? Você tem que ter um elemento de diversionismo. Isso quer dizer, o principal está aqui, você sempre debate o acessório. É a escola de debate do Olavo de Carvalho, tá? Assim, se alguém aí já assistiu algum vídeo do Olavo de Carvalho, um curso, eu assisti alguns, na verdade eu assisti pra caramba para entender como é que funcionava. Tem uma regra na lógica de debate do que o Olavo de Carvalho ensina. Ela funciona da seguinte forma. Eu te questiono, Gabriel, sobre um posicionamento seu em determinado tema, né? Você nunca me responde o tema, você volta com um ataque pessoal contra mim ou com um outro assunto que não tem a ver com a situação. Porque aí eu não sei como lidar com isso, porque eu não estou discutindo mais o tema. Ou é ataque pessoal ou é uma terceira coisa. Então, esse mecanismo tem sido muito usado, foi usado pelo deputado Eduardo Bolsonaro inicialmente, agora é usado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. É uma estratégia de dissuasão para tirar o foco do debate. O problema fundamental desse tipo de ação é que o governo chinês está muito empenhado na preservação da própria imagem. E à medida que eles estão empenhados na preservação da própria imagem, eles têm batido duro no Brasil de volta, e 2, que é um fenômeno de política e de política internacional, eles têm se vingado, né? E essa vingança já aconteceram 2 elementos que são importantes em termos de vingança, tá? Concretamente, né? Não sei nem se vingança é o melhor termo, mas em termos de retaliação, né? 2 elementos de retaliação importantes aconteceram nesse aspecto. O primeiro foi que uma compra grande do Ministério da Saúde, que estava para ser colocada no avião e vir para o Brasil, em termos de respiradores, equipamentos e outras necessidades, essa compra foi derrubada. Por quê? Porque os Estados Unidos ofereceram aos chineses um sobrepreço de 30% e os chineses, tudo bem, entregaram. Tá, mas aí alguém me pergunta, mas Kraman, isso tem a ver com um elemento privado, né? Não vai necessariamente envolver função de governos. Então, vamos lembrar que a China é um governo autoritário, é um regime autoritário onde o governo tem participação nas empresas. E possivelmente, e provavelmente, antes dessa compra ser derrubada, o empresário se consultou com um membro do Partido Comunista que falou, pode fazer, porque é o Brasil e é o governo do Bolsonaro, né? O segundo elemento que é importante que aconteceu aí os chineses anunciaram hoje de manhã que por segurança vão comprar soja dos Estados Unidos. Por segurança em que aspecto? Não sei. O fato qual é o principal concorrente dos Estados Unidos em termos de fornecimento de soja para a China? O Brasil. Então nós estamos tomando prejuízo em uma segunda frente. E aí se você trabalhar com a ideia das 2 ondas que o governo gosta bastante, eu também gosto, né? Que primeira onda é pandemia, segunda onda é a necessidade de recuperação econômica. Criar embate com a China é problemático porque te arrebenta na primeira onda, que você não vai ter meios para atender os doentes, e te arrebenta na segunda onda porque você perde mercado. Então, esse é um dilema que gera uma variável de custo e que uma variável de risco político e um custo enorme que gera dificuldades grandes, né? E aí vem uma pergunta do Felipe, quais as consequências que os ataques por parte do governo brasileiro à China podem causar para a relação Brasil-China? Eu creio que eu já levantei algumas, né, Felipe, aí. Eu creio que no curso do tempo isso vai aumentar, né? Quanto mais de cá
o governo brasileiro aumentar o tom da crítica e o tom do ataque aos chineses, maior é a possibilidade de uma retaliação dos chineses diante dessa situação e, de fato, o agravante vai se colocando no tempo à medida que haja uma dificuldade de compreensão das autoridades brasileiras de que isso não leva a nada. E talvez esse seja o nosso maior dilema hoje. O fato de que a lógica política que constrói o bolsonarismo, ao ser uma lógica política baseada na ideia de confronto, não consegue lidar com o fato de que essa lógica de confronto funciona muito bem em um momento normal da política. Mas essa lógica de confronto não funciona tão bem quando você tem uma situação de crise. E por que ela não funciona tão bem na situação de crise? Porque você não consegue mais lidar com um fato alternativo, não tem fato alternativo. A situação fundamental é a economia global está parando, né? Você tem uma enorme dificuldade de encontrar insumos, né? Há uma corrida global por insumos de saúde, por equipamentos de proteção, né? Não sou eu quem está dizendo isso, é a Organização Mundial de Saúde e é também a Organização Mundial de Comércio, e isso não é uma questão de opinião, gente, é um dado concreto, né? Dizer que geopolítica não é importante nesse momento não é uma questão de opinião, é um dado. Geopolítica é importante, é uma corrida por recursos escassos. Se você não entender que os bens de saúde são um recurso escasso e que a indústria nacional, por exemplo, não vai dar conta de prover tudo isso e que você vai ter que ir ao exterior fazer compra, você vai estar concorrendo contra as 5 maiores economias do mundo, né? Porque aí pensa o seguinte, se você for pensar nos 5 maiores produtores de bens de saúde, vai ter Estados Unidos, China, Alemanha, Itália, França e Espanha, talvez, Holanda, e todos eles estão sofrendo com Covid. Então, como é que esses caras vão te vender se eles estão precisando dos insumos? Você precisa de negociação, você precisa de instrumentos para avançar. E essa é a dificuldade, tá? Até esse exato momento que me parece que o governo brasileiro não entendeu esse grau de complexidade. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Atanan, um amigo querido, sempre está compartilhando, sigam o Atanan no Twitter também. Vamos lá, levando o padrão de atuação do ministro Ernesto, o cenário pode se agravar ainda mais, fazendo com que o Brasil acabe fazendo concessões maiores? Então, não, eu acho que o cenário já é grave e o Brasil já teve que fazer algumas concessões, né? Porque o ministro Ernesto é nitidamente alinhado a essa lógica do presidente Bolsonaro e eu não acho que vai fazer ou ser diferente, porque afinal ele foi indicado pelo presidente da República para fazer esse trabalho. Agora, de fato, o que a gente tem o Brasil já fez uma concessão, né? Quando de todo o entrevero entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o governo chinês, para normalizar a situação, o governo brasileiro permitiu que a Huawei entrasse no leilão de 5G do Brasil, que é algo que vai se realizar no mundo pós-Covid. E aí tem um ponto importante, por que isso é fundamental? Porque a Huawei é questionada globalmente pelo fornecimento da sua tecnologia ter um monte de furos de segurança, que permite que a Huawei e que o governo chinês, por consequência, tenham acesso a informações importantíssimas. E aí vem um dado. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos levam isso tão a sério que o governo americano, por mais de uma vez, deu a entender ao governo brasileiro que se a Huawei participar do leilão de 5G no Brasil, o governo americano encerra cooperações de segurança, por exemplo, a parceria entre Polícia Federal e FBI. Então, assim, é uma questão muito importante. Aí vem, à medida que essas estratégias e ações são feitas sem medir o ponto futuro, gente, aí vem um terminho da inteligência política, que é dizer o quê? É o termo blowback, né? Toda ação que você faz tem um blowback. O blowback é o quê? É o efeito futuro imprevisto. Né? O que você tem que fazer em termos de análise de risco político? Você tem que construir ações para diminuir o máximo possível a amplitude do blowback. Né? Como você diminui o máximo possível a amplitude do blowback? Sabendo a sua capacidade de reação diante de algum tipo de atitude, ação ou posicionamento tomado por um outro ente, seja ele um aliado ou rival. O que me parece é que, efetivamente, alguns entes dentro do governo brasileiro não conseguem medir a consequencialidade das suas ações. Isso quer dizer que essas ações geram um processo
e esse processo tem um efeito contrário que gera dificuldade para a sociedade, para o governo e para o futuro do Brasil como um todo. Como me disseram outro dia, uma pessoa de dentro do Itamaraty, a fala foi: o processo de reconstrução da imagem do Brasil depois desse momento será uma tarefa muito difícil. Então, esse é um ponto importante, tá? Vamos lá, tem uma outra pergunta, chegamos a 28 minutos, né, que a gente começou meio-dia e 2, da nossa live aqui. A pergunta é: até quando vai a tolerância e silêncio do governo quanto à pirataria moderna protagonizada pelos Estados Unidos? Então, essa pergunta é excelente. Para quem não está acompanhando a questão da guerra pelos insumos médicos e de saúde ao redor do planeta, o que está acontecendo? Trump tinha uma postura política muito semelhante à do Bolsonaro até o início de março, né? Em meados de março, Trump mudou porque o número de casos explodiu. Nova York hoje é uma cidade arrebentada pelo Covid, né? E os Estados Unidos estão enfrentando mais de 1.000 mortes diárias. Então, assim, me parece, da última vez que eu vi, hoje de manhã, Nova York estava indicando que ia ter uma diminuição do número de casos e de mortes pela primeira vez. O ponto foi, na hora que o Trump percebeu a gravidade da pandemia, ele colocou todos os recursos disponíveis dos Estados Unidos para irem atrás de recursos escassos. Então, especificamente, ele mandou 20 ou 30 aviões de carga à China de uma vez para comprar insumos médicos. E nessa brincadeira, compras que haviam sido feitas pelo Brasil, pela Alemanha, pela Espanha e pela Itália, acabaram, né? O governo alemão, por seu lado, disse que os Estados Unidos pegaram um carregamento com um lote enorme de máscaras de proteção, né? E o Trump já disse publicamente que o objetivo dele é prover o máximo de recursos possível para a população e para o sistema de saúde americano, custe o que custar. E esse é um ponto importante, tá, Pedro? Porque é um momento de muito confronto acerca dos recursos médicos. E para você ter uma ideia, a Itália, por exemplo, se queixou da Alemanha, que a Alemanha tinha retido carregamento de máscaras. A Itália se queixou da República Tcheca também. Todos os países estão tendo alguns tipos de entreveiro. O que eu acho que seria o prudente nesse exato momento, e aí eu diria que o silêncio do governo brasileiro é parcial, não é total. Por que eu estou dizendo que é parcial? Porque o ministro da Saúde disse numa coletiva: olha, a gente fez a compra e os Estados Unidos pegaram um negócio porque pagaram 30% a mais. Então não houve silêncio da parte técnica, né? Mas eu creio que há uma dificuldade de alguns estratos da diplomacia no núcleo de tomada de decisão do governo de construir uma alternativa, sobretudo porque esse governo fez uma opção muito clara de um alinhamento muito forte com o governo americano, e isso cria dificuldades, tá? E aí tem uma pergunta da Yara aqui, né? Complementando o Pedro: a dificuldade de governos em geral sobre essa nova forma de pirataria, como exemplo o Canadá, que teve uma compra tomada pelos Estados Unidos, quais ações deveriam ser tomadas? Nesse exato momento, Yara, eu creio que a única ação é de negociação mesmo, porque o que você vai fazer? Você vai declarar guerra aos Estados Unidos? Você vai pegar um navio e vai tentar pegar os insumos? Você não vai conseguir. Eu creio que o caminho é a construção de mecanismos logísticos que sejam mais rápidos. E aí, nesse aspecto, eu creio que a lição dos Estados Unidos é importante, né? Vamos falar de lições no meio da crise. Qual é a diferença dos Estados Unidos para outros países na busca dos recursos na China, dos recursos médicos, onde quer que eles estivessem? Os Estados Unidos passaram a tratar isso como uma questão de guerra, eles não confiaram nos canais normais. Eles fizeram um diálogo direto com os chineses, mandaram 30 aviões, encheram os aviões e foram embora, né? Qual é a dificuldade nesse momento de um governo como o brasileiro? Tem um sistema de compras, tem lei de licitação, e aí você vai contratar o trader para fazer o serviço, não sei o quê. Esses elementos burocráticos mostram uma dificuldade, né? Uma dificuldade de governos como o governo brasileiro, e é uma dificuldade que vai ser generalizada de economias médias e economias pobres de lidar com essa situação, porque as economias ricas também têm dificuldade e estão correndo atrás desse processo. Então, eu creio que é um misto de negociação, inteligência política e criação de componentes logísticos de maior agilidade no processo. Nesse aspecto, de maneira fundamental, o ministro da Saúde no Brasil disse na sexta-feira passada que convidou, na verdade, empresas privadas
para fazerem essas compras. Por exemplo, a compra de kits da Vale não caiu, né? A Vale comprou os kits, entregou no aviãozinho da Emirates, eles estão vindo e não caiu. Por quê? Porque uma empresa privada compra mais rápido, faz a transferência mais rápido, entrega mais rápido, né? Nessa situação específica, gente, não é apologia à privatização de nada, tá? É só pelo momento de crise e como as regras legais no Brasil são colocadas, tá bom? Tem a questão da ação contra a 3M, né? O Trump invocou o ato de guerra, né? Um decreto como se os Estados Unidos estivessem em guerra e aí ele pode confiscar parte da produção da 3M. A 3M já havia dito que entraria na justiça, ia recorrer e continuaria exportando para o Canadá e para outros mercados que necessitassem. Mas é um desafio, né? O ponto aí, isso também é importante, Atana, é uma dificuldade, né? Outros países são mais ágeis. Eu creio que um ponto importante que serve de aprendizado para o Brasil na crise e no dia seguinte à crise é o governo brasileiro é lento, né? O governo brasileiro é mais lento que outros países, que outros governos em termos de processos de reação à crise. E isso não tem a ver com o Bolsonaro apenas, tá? Estou dizendo, as estruturas construídas no Brasil foram montadas, obviamente, esse é o país de poucas tragédias, nessas tragédias coletivas, né? Foram montadas numa lógica que é de não reação rápida. Por quê? Porque você tinha um medo anterior, um medo de evasão de recursos. Então, os mecanismos de controle são muito fortes e os mecanismos de agilidade não são tão fortes. Então, talvez haja necessidade de se repensar isso no mundo pós-pandemia, porque aí a gente tem que lembrar o seguinte, as pandemias provavelmente serão o novo normal do século XXI, tá, gente? Vamos lembrar o seguinte, nós sofremos com SARS, com H1N1, e isso não tem 2 décadas. Não é aquele negócio de meu avô sofreu com a gripe espanhola. Não, o pessoal está falando de gripe espanhola, mas a gente sofreu com SARS, com H1N1, com Zika, né? No Brasil com dengue. Então, assim, a gente tem que entender que os elementos pandêmicos são um risco do novo século e que a gente tem que lidar com eles da maneira mais rápida, ágil e objetiva possível. E aí vem o medo, e o medo é com decisões como a China são tomadas não levando em conta o elemento humano. Então, eu não sei se as decisões são tomadas sem levar em conta o elemento humano. Eu acho que as decisões são levadas levando em conta o elemento humano e outros elementos, né? Por exemplo, como é que você vai abrir mão de fazer uma venda se o cara está te pagando 30% a mais do valor da venda? Porque você tem que pensar no dia seguinte também, nos seus elementos. Então, assim, é complexo. E de outro lado, como é que você vai abrir mão? Imagina o seguinte panorama decisório na China. Os Estados Unidos chegam com um cheque 30% maior e os caras tinham vendido para o Brasil. E aí, o ente do governo fala, olha, os caras estão pagando 30% de ágio. E para quem ia essa venda? Essa venda ia para o Brasil. E aí o cara vai dizer, olha, mas o Brasil é o país onde o filho do presidente está ofendendo a gente tem uns 5 dias. O que a gente faz? Derruba a venda e vende para os Estados Unidos. Porque estrategicamente é melhor vender para os Estados Unidos do que para o Brasil. Eu creio que aí o que se coloca como desafio, né? Ô Leonardo, obrigado. Houve também Ebola e MERS, eu esqueci desses, né? O que fica aí como desafio falta à esfera política federal, em algum sentido, a compreensão da gravidade do processo. E aí vem um ponto que eu gosto muito de dizer e que sempre tenho repetido nessas lives, gente. Toda narrativa política tem um limite. O limite da narrativa política é a realidade. Só que dependendo do tipo de narrativa que você está fazendo, a realidade está muito longe, né? Você está aqui e a realidade está longe. Então, até ela chegar, a sua narrativa pode até se consolidar no tempo. Quer ver um exemplo? Pega aí o discurso do Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler dizia que os alemães teriam um império de 1000 anos, né? Ele entrou no poder em 33, a realidade começou a bater nele em 39, né? Então, assim, ele teve 6 anos para vender a ideia de que as decisões dele gerariam um mundo de maravilhas. Quando a realidade bateu, o resultado é que a Alemanha virou um inferno, né? Com o Covid-19, qual é a grande questão? Todos os discursos políticos feitos na ideia
de que você podia vender uma maravilha a partir de uma narrativa nova que, em algumas vezes, negasse ciência, negasse pressupostos já estabelecidos, o espaço de manobra é muito baixo, gente. São 2 semanas. Vamos lembrar o seguinte, tá? Vamos lembrar o seguinte, análise, tá? Pega no curso do tempo as falas do ministro do Reino Unido, Boris Johnson, né? O Boris Johnson disse em meados de março que entrou em um hospital e que tinha um monte de gente internada com Covid-19. Ele entrou nesse hospital. Na saída do hospital, num argumento que é semelhante para alguns lugares aí, na saída do hospital, ele disse, olha, tinha um monte de gente doente lá dentro, eu apertei a mão e cumprimentei todo mundo, porque esse troço não é tão grave quanto estão dizendo. O nosso sistema de saúde dá conta. O que aconteceu com o Boris Johnson ontem, gente? Primeiro-ministro do Reino Unido. Ele foi internado. Tá? O primeiro-ministro do Reino Unido está internado em um hospital porque há um agravamento de sintomas de Covid-19. Qual é o significado disso em termos claros? Este é um momento em que narrativas de negação da realidade não se sustentam. Elas podem até se sustentar depois, tá? Mas nesse momento elas não se sustentam. E aí tem um problema fundamental, né? De acordo com uma pesquisa da XP liberada semana passada, 60% dos brasileiros aderiram à necessidade, em termos práticos, de práticas de isolamento social. 60% do país parou. Se você pegar o estado de Goiás, por exemplo, o consumo de combustível diminuiu em mais de 18% na última semana. Tá? Que significa dizer, as pessoas estão paradas em casa. Isso é um dado. Eu dizer que este dado, ou sei lá, que o Covid não é grave e falar para as pessoas irem para a rua, tem um efeito prático. O efeito prático é as pessoas vão ficar doentes. Ou eu mesmo posso ficar doente. Ontem em Brasília nós tínhamos, e eu achei uma cena engraçada, tinha um pessoal na frente do Palácio do Buriti pedindo para todo mundo voltar a trabalhar, e aí todo mundo sem máscara, todo mundo sem luva, vamos trabalhar, gritando, tal, todo mundo de camisa do Brasil. E aí tinha um cara, se eu achar esse vídeo depois eu vou compartilhar para vocês. Tinha um cara filmando todo mundo, mas ele estava usando luva. Isso quer dizer, tá, eu acredito na ideia do vamos trabalhar, mas eu não acredito tanto assim, né? Por quê? Porque o espaço para a realidade começar a atropelar o discurso é muito perto. E aí, quando a gente analisa isso, a gente vê as mudanças de discurso do Trump, que foram muito rápidas, e as mudanças de discurso do presidente Bolsonaro, que são mais lentas, mas também têm acontecido. Vamos lembrar o seguinte, 3 semanas atrás, o presidente Bolsonaro chamava o Covid-19 de gripezinha, né? Hoje, se você entrar no Instagram, e eu dei uma olhada no Instagram do presidente hoje, né? No Instagram do presidente tem lá uma conversa do Rudolph Giuliani com o Zelenko, que é o médico que disse que com um coquetel de hidroxicloroquina e azitromicina ele tem curado pessoas de Covid-19. Não há ainda estudos práticos com força suficiente para dizer que o coquetel funciona, né? Mas o fato do presidente postar o vídeo significa dizer que o presidente deixou de achar que é uma gripezinha e ele está preocupado, e aí ele está indo numa solução que é a solução mais fácil. Qual o problema fundamental? Não está parametrizada essa cura, não se sabe ainda. Então, o governo disse que o governo mandou fazer um monte de cloriquina, né? E o próprio ministro da Saúde diz, olha, a cloriquina não está comprovada ainda a sua eficácia, né? A gente precisa de mais estudos comprovando a eficácia. E aí a gente saindo do componente pandêmico e epidemiológico, gente, onde a gente entra na nossa esfera. Do ponto de vista político, há nesse exato momento uma disputa acerca de qual narrativa faz sentido. E aí, nesse aspecto, a gente tem duas. Uma narrativa do Ministério da Saúde, quer dizer, se baseia na ciência e nos estudos, e uma outra alternativa que dizem que encontraram uma cura. O fato é, a cura ainda não está manifestada. Eu gostaria que tivesse uma cura. Quem aqui quer ficar doente, né? Mas o fato fundamental é que esse choque dentro do governo é o que tem diminuído a qualidade e a velocidade das reações do governo brasileiro e a eficácia do governo brasileiro em termos de políticas públicas, até o presente momento. Gente, chegamos a 12h44, eu vou responder, tem uma pergunta e um comentário, tá? Vou responder a pergunta da Elissa. Obrigado, Elissa, pela sua pergunta. Tá? Considerando que você disse que as pandemias serão um cenário comum no século XXI, quais são as principais lições que você acha que o Brasil deve tirar da situação atual, em termos de interesse nacional?
Elissa, sua pergunta é excelente. Eu creio que a principal lição que o Brasil tem que tirar é: saúde pública é um bem securitizável. Saúde pública é uma questão de segurança nacional. Estou dizendo toda a cadeia da saúde pública. Saneamento básico, sistema unificado de saúde, distribuição de remédios, equipes, tudo isso é securitizável e tudo isso devia ser tratado como elemento de segurança pública. O que o Covid tem ensinado para nós internacionalmente, ontem eu estava vendo os dados da Alemanha para me preparar para esse diálogo, é que países que foram eficazes em construir uma resposta rápida, transparente do ponto de vista informacional e objetiva são países que estão sofrendo menos, né? Na Alemanha tem mais de 1.000 mortes por Covid-19 e a sociedade está batendo na primeira-ministra Angela Merkel, né? Mas são 1.000 mortes desde o início do processo. Na Itália está morrendo 1.000 pessoas por dia. Então, assim, essa é a lição. O Brasil tem que tratar o SUS como uma coisa séria e nessa crise eu acho que a ideia do SUS mostra-se vencedora. O que falta é o processo de implementação, né? Aí tem um comentário aqui da Yara. Uma das novas soluções usadas nos Estados Unidos é o plasma, que já foi utilizado em outras situações parecidas. Não estou sabendo nada de plasma, Yara. Se você puder me dar mais informações depois, eu te agradeço. E aqui o Hugo, case de sucesso. Singapura aproveitou a diminuição da demanda e tráfego em transportes para acelerar as obras de melhoria. Eu acho que esse é um caminho também, uma alternativa que não se pode perder, né? Eu creio que, por exemplo, a pandemia de Covid e a diminuição do fluxo urbano nas cidades poderia ser acompanhada por uma melhoria de infraestrutura de saneamento básico ao redor do país. O ponto fundamental é que estados e municípios estão quebrados. Então você precisa que o governo federal coloque dinheiro na questão. E aí vem, como não tem ainda consenso em termos de tomada de decisão, as decisões são lentas e acidentadas, tá? E aí, por fim, Marcele, obrigado, Marcele. Como você vê a possibilidade de agravamento da crise com mais mortes, você acha que irá causar desestabilização política ou não necessariamente? Marcelo, eu creio que isso vai estar muito vinculado a duas variáveis. A primeira é como o governo vai conseguir transmitir responsabilidade, confiança e certeza nas ações de combate ao Covid. E de outro, como as mortes vão ser noticiadas. Porque aí vem, no Equador, por exemplo, as mortes estão acontecendo no meio da rua. E isso gerou muito problema para a presidência, né? Na Espanha, aconteceu muita morte também no meio da rua. Isso gerou problemas para o governo. Na Alemanha, todo mundo está sendo abrigado nos hospitais. Em Nova York, os Estados Unidos bateram muito forte e criaram infra de campanha provisória para resolver a situação. Eu creio que está nas mãos do presidente a forma para onde o governo vai ser visto nesse aspecto. Se o governo tiver uma resposta rápida, o número de mortes diminui e não necessariamente tem uma desestabilização política. Agora, se o governo bater cabeça, isso gera uma dificuldade. O que eu tenho visto aí, e que me parece ser a estratégia do Bolsonaro até o presente momento ele continua falando que a pandemia não é o maior dos problemas, que o problema é o econômico, deixa estourar na mão dos governadores e dos prefeitos, né, a questão de atendimento nos hospitais, e quando vier a onda econômica, ele vai dizer, viu, eu avisei. Na verdade, ele já fez uma fala dessas no fim de semana, né? Ele já estava dizendo, eu estou avisando e ninguém quer me levar em consideração. A ideia do Bolsonaro em âmbito narrativo é sair do principal para quando chegar a segunda onda ele dizer que não é responsabilidade dele. Me parece essa ser a estratégia, tá? Gente, chegamos a 12h48 aqui, né? No relógio do meu computador, mas acho que avançou um pouquinho mais. Eu queria agradecer a vocês que assistiram essa live, agradecer ao pessoal que chegou. Pessoal que chegou por último, a gente começa sempre ao meio-dia, tá bom? De segunda a sexta, ao meio-dia, a gente faz esse diálogo e está sempre disposto a atender e responder as perguntas da melhor forma possível. Lembrando, eu não sou um epidemiologista, então se as perguntas forem de caráter biológico, provavelmente eu não saberia responder. Eu faço análise política e é isso que a gente tem tentado fazer como contribuição. Eu queria agradecer às pessoas que têm acompanhado a gente todos os dias. Eu me sinto muito feliz e muito privilegiado de ver gente que eu não vejo há muito tempo e que eu gosto muito, dando tchau aqui, falando e conhecendo pessoas novas. E é um prazer almoçar com vocês, gente. É sempre um prazer almoçar com vocês, tá bom? Então, para que vocês sigam o Creomar aqui no Instagram, sigam o Creomar no Twitter, sigam a Dharma no Instagram, sigam a Dharma no Twitter.
Compartilhem essas lives. Depois a gente normalmente deixa a live aqui no Stories e vai pro meu canalzinho do YouTube, tá bom? Canalzão, canal gigante. Vai pro meu canal do YouTube depois. Então vocês podem assistir aqui e mandar depois a indicação do YouTube para os seus amigos, tá? No mais, agradeço as perguntas, o debate. Até amanhã. Fiquem bem, fiquem com Deus. Lavem as mãos, cuidem dos idosos. E vamos lembrar, análise não é conversa de bar, análise é coisa séria. E aqui a análise é feita com seriedade, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Até amanhã.